Por que Deus permite tantas provações em nossas vidas? Eu sei que é uma pergunta que muitos católicos fazem e hoje eu tenho a graça de ter comigo aqui o nosso querido e estimado professor Joel, que já esteve várias vezes conosco aqui no canal, e ele vai responder isso à luz da fé e da psicologia com o fim de te ajudar, de te instruir. E por isso eu te peço, se esse conteúdo te ajudou, curta esse conteúdo, comente, compartilhe, porque talvez tenha outras pessoas fazendo essas perguntas e estão sem resposta. Antes do professor Joel começar a falar, eu quero lembrar para vocês que nós estamos na nossa Black Friday. Todo o site com 40%, 50% os nossos livros. E aproveite tanto para a sua leitura e edificação pessoal, como para dar bons presentes de Natal. E para nortear essa minha conversa aqui com o professor Joel, eu só quero ler São Tiago, capítulo 1, versículo 2. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Se você quiser entender o resto da carta, leia ela na sua casa. E agora, novamente, eu te pergunto, querido, por que Deus permite tantas provações em nossa vida, querido professor? Bom, em primeiro lugar, a gente deve levar em conta que a vocação do homem é a bem-aventurança, certo? Sermos amigos de Deus nessa vida e depois para podermos, na outra, contemplarmos Deus face a face. Sim. Então, as provações que Deus permite para a gente que nunca são superiores às forças que a gente tem para resistir a elas, certo? Tem por finalidade a salvação da alma e tornar possível que a gente desfrute mais dele na bem-aventurança, né? Naquele mesmo espírito de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Quando a irmãzinha dela perguntou para ela, puxa, como é que é? A pessoa vai para o céu, todo mundo, não lembra textualmente como é que era a questão, mas será que a gente vai receber as mesmas coisas? Aí ela pediu à irmãzinha para encher 2 copos, um pequeno e um maior, né? Não conhecia essa história, professor. Não conhecia essa história. Ela respondeu assim, olha, enche d'água. Ela encheu o copo pequeno, até o ponto que começou a transbordar. Enche o outro. Ela foi enchendo até transbordar. Falou que um transbordou menos e o outro transbordou mais. Então, uns recebem mais, outros menos, mas todos recebem plenamente. Então, ninguém fica naquela situação de achar o outro tem mais do que eu, entendeu? Na bem-aventurança, todos estarão absolutamente satisfeitos. Não é isso? Então, nesse mesmo espírito, então, Deus há uma vocação humana que é conhecer o Criador, porque a parte imaterial do homem, a alma, ela não morre, ela não perece. Então, a finalidade dela é conhecer o próprio Criador. Neste mundo não podemos conhecer, nem distinguir anjo, nem ver anjo, nada disso, mas na bem-aventurança sim. Então, a primeira resposta a essa questão que você coloca, por que as provações? É para que quanto mais provados a gente for e a gente resistir a essas coisas, muito mais galardões a gente recebe na bem-aventurança. Agora, há uma correspondente, que por sinal é a minha esposa, ela pergunta como a gente pode perseverar na fé nas provações. Sim. E como é que a psicologia pode ajudar nisso, principalmente que agora, presentemente, nós estamos num tempo de apostasia. No meu entendimento é assim, a gente consegue perseverar na fé se a gente tiver uma noção daquilo que de fato mais importa na vida. Há coisas que a gente faz bem, que são relativas ao talento. Um pinta bem, o outro toca bem, toca instrumento bem, o outro fala bem e assim por diante, certo? Nessas coisas, que embora elas não sejam propriamente materiais, mas estão ligadas muito a coisas materiais, elas só são compartilháveis relativamente. Por exemplo, eu não posso compartilhar uma composição de uma música com alguém, a menos que o indivíduo seja muito músico, ou que eu seja também muito músico. As coisas mais próximas do sentido, elas não são muito compartilháveis. Elas são participáveis no sentido de eu mostrar para o outro, mas não de o outro participar da confecção delas, certo? As coisas do espírito já é diferente. Quanto mais a gente compartilha com o outro, mais participa com o outro dessa mesma coisa. Então, as coisas do espírito, as coisas relativas a Deus, elas são compartilháveis e participáveis. Então, quanto mais você compartilha, mais você participa. E quanto mais você participa, mais você compartilha. Então ela segue a direção inversa das coisas materiais e das coisas que a gente chama em filosofia das coisas de natureza sensível.
Como a psicologia pode ajudar nisso? Porque a psicologia, a boa psicologia, volto a dizer, ela tem a possibilidade de apresentar uma imagem perfeita do homem. O que é a imagem perfeita do homem? É aquela que não deixa de fora nem aquelas partes que assemelham o homem aos animais. Certo? Que quando prevalece na vida da pessoa, aí é causa de todos os pecados capitais, né? Do orgulho, a soberba, a vaidade, a preguiça, a glutoneria, né? Então, todos esses 7 pecados capitais e os derivados dele derivam da prevalência dessa parte inferior. E tem uma parte da alma humana, certo? Da estrutura do homem que está ligado e que se alimenta da verdade. E não dessas coisas sensíveis, que ou são elas próprias, ou são representações mentais delas. Tem coisa que se alimenta da verdade. E a verdade é imaterial, ela não pertence a ninguém. A gente participa dela e se deixa arrastar por ela. Quanto mais a gente se deixa arrastar pela verdade, muito mais compartilhável e mais participativa se torna aquilo que preenche a alma do homem com o que interessa. Uma vez que a boa psicologia permita a gente conhecer essa estrutura humana e saber distinguir uma coisa de outra, a parte que é relativa aos sentidos, a parte que é relativa à inteligência propriamente, que não está totalmente na dependência do corpo, né? A boa psicologia, ela ajuda porque ela permite a gente compreender isso, a estrutura do homem, ou seja, como o homem funciona, e em seguida a gente perceber como a gente funciona. Então, por exemplo, tem gente que nunca vai pecar por glutaneria. Mas essa mesma pessoa pode pecar fartamente por causa do orgulho. Tem gente que nunca vai pecar por soberba, mas tem gente que é capaz de pecar muito pela ira. Ou seja, assim como é muito difícil a pessoa ter todas as virtudes, é muito difícil a pessoa pecar todos os pecados com a mesma intensidade. Sim. A psicologia ajuda a gente a apresentar a estrutura do homem, permite também a gente conhecer o que a gente próprio é. Ou seja, dentro disso tudo que é possível ao homem, o que nós somos. E à medida que a gente vai conhecendo o que a gente é, a gente percebe o que tem de ser a raiz do vício na gente. O que tem de a gente levar ao pecado e de pecado em pecado, levar aquele pecado que em última instância é ofensa direta a Deus, com consequência de estar ofendendo a Deus. Certo? Infelizmente, há psicologias que são proponentes de conduta desse tipo, e não é caso aqui de tratar dessas, e há psicologias que propõem exatamente o contrário. Ou seja, você não deve fazer isso, porque se você fizer isso, é como você, por exemplo, colocar um combustível errado no seu veículo. Você compra uma Ferrari, por exemplo, e coloca óleo de baixa qualidade, gasolina de baixa qualidade, troca o pneu, põe um pneu boa boca. Ele no início talvez até consiga funcionar bem, mas em pouco tempo você não terá um carro e terá uma despesa muito alta para consertar os problemas dos motores e todo provocado no carro. Assim também é com o homem. Há boas psicologias, há más psicologia. A boa psicologia ajuda o homem a conhecer-se e conhecendo, então, ele acaba resistindo ao pecado. E vale também te lembrar o exemplo de Jó. Quem lê o livro de Jó vai ver que o Jó estava metido num problema lá que não foi criado por ele. Por isso, todo o discurso de Jó nunca ofendia a Deus, mas ele dizia, não, eu não pequei, não. Eu não fiz nada errado, eu era bom com todo mundo. Eu não sei porque está me acontecendo isso, mas Deus dá, Deus tira. Porque ele confiava em Deus. E a gente que está de fora, é o espectador, viu o seguinte, o problema é que o Jó estava mentindo, não era provocado por ele, é porque Deus fala, olha meu servo bom, olha que legal, faz tudo certinho. E o Satanás chegou e falou, mas ele faz tudo certinho porque ele tem tudo. Aí ele falou, não, pode tirar tudo dele, mas com ele não mexe. Ou seja, na alma dele você não se mete. E foi isso que aconteceu. O Jó perseverou, certo? E depois foi restituído a ele em dobro, em triplo. Então, ou seja, às vezes a gente está numa situação que a gente não entende muito bem porque está acontecendo aquele negócio ali, às vezes é porque
De certa maneira, a gente pode estar se assemelhando a Jó, em que Deus fala, olha aquele meu servo, ele tem bastante firmeza e coisa e tal para perseverar na fé, mesmo que coisas injustas ameaçam ou estejam acontecendo com ele. E a gente pode ficar reclamando, falando, Deus não gosta de mim. Não, é porque gosta tanto que ele permite você ser tentado pelo Satanás para humilhá-lo, e no dia do juízo final, o Satanás vai ficar muito morrendo de raiva, porque fala, puxa, eu perdi para aquela criaturinha ali, insignificante, Joel, a família dele, que coisas insignificantes, mas eles estão dando uma volta por cima de mim. Eu, que fui criado para cuidar do cosmos, olha lá o Joel no meu lugar. Olha a esposa dele, olha o filho dele lá, num lugar legal pra caramba, muito acima do que eu poderia ter e não tive por causa disso. Então, às vezes, a gente passa por provações e tentações, porque Deus permite, porque Deus quer nos elevar mais na estrutura de tudo que Ele criou, acima daquilo que Ele criou anjos para poderem ocupar esse papel e se recusaram. Então, Ele nos permite ser tentados para ficarmos melhor. E a psicologia a boa psicologia nos ajuda nisso, na medida em que nos leva a nos conhecer e saber quais pecados ou quais virtudes a gente pode desenvolver mais, e assim a gente chegar à bem-aventurança. É isso. Acho que é interessante tudo isso, né, professor? Porque tem uma passagem sobre São João Crisóstomo, que ele observa numa montanha o crescimento das árvores. E quando ele está observando aquele crescimento das árvores, tem muito vento e tem muita neve. E ela está pequena e ele se questiona, essa árvore vai crescer? Só que ele percebe algo, quando ela vai crescendo, ela desenvolve raízes mais fortes. Por causa das intempéries do vento e da neve. Ela desenvolve raiz mais forte. E depois, quando ela está na maturidade, que ela é cortada para ser comercializada, para trabalhar com venda de móvel, né, madeira, o São João Crisóstomo dizia que era um valor mais elevado. Então, quer dizer, por causa da intempérie, ela precisou criar raiz mais forte. Ela ficou uma árvore com uma madeira mais nobre. E aí ele traz isso para a vida do cristão. Por que Deus permite esse vendaval infernal nas nossas vidas, sofrimentos como o de Jó, que perdeu os filhos, essas coisas todas, para nos fazer mais santos. E quanto mais santo, mais a glória na bem-aventurança. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse, em São João 14, 1 e 2, não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E também tem um outro versículo, professor Joel, que ele diz lá em Romanos 8, 18, Paulo, tenho para mim que o sofrimento da presente vida, porque o sofrimento é uma provação também. Tem sombra de dúvida. Não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. Então, quando a pessoa tem vida sobrenatural, ela tem mais fortaleza para resistir ao sofrimento. Sim. Então, se isso daí estiver acontecendo na sua vida, por favor, resista. Não desista. Persevere. E, sobretudo, eu estou até com a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo aqui, lembra que no pé da cruz estava São João Evangelista junto com a Santíssima Virgem Maria. E ele só esteve lá porque ele era um grande devoto de Nossa Senhora. Então, aprenda com São João que na hora da cruz você tem que estar extremamente unido à Santíssima Virgem Maria. Porque ela, como a rainha de todas as virtudes, te dará a fortaleza e a perseverança para suportar a provação. Mas Nossa Senhora tem um interesse, que você receba graças elevadíssimas do Filho dela. Então olha as coisas com um olhar sobrenatural, pega essa dica que foi dada para vocês aqui e compartilhe com seus amigos. Sim. E só para concluir, e a boa psicologia, ela é capaz de a gente entender o que a gente próprio é e saber como ter essa ligação com Nossa Senhora, com São José, com Nosso Senhor, porque a gente vai fazer isso ao modo da gente. Entendeu? E como Nossa Senhora é boa mãe, ela ama todos os filhos. Qualquer um de vocês tem família sabe disso. Se a mãe tem um monte de filhos, ela gosta de todos. E a todos trata cada um segundo a própria natureza de cada um. É uma espécie de uma sabedoria infusa das mães, certo? Então nós também temos uma mãe que a gente se aproxima dela ao modo da gente, certo? E isso daí a boa psicologia é capaz de ajudar a gente nessa compreensão. Nós estamos aqui preparando um livro muito bom para vocês que vai ser lançado em fevereiro, então em breve, boa psicologia católica na sua vida. Um forte abraço para você, Deus te abençoe e salve Maria!